agora. É um prazer estar aqui com vocês nessa live para trazer notícias, informações e resultados da Eletos. Comigo aqui o diretor Eduardo Brasil, o diretor financeiro Max Tavares. A gente vai ter uma apresentação em três blocos. No primeiro bloco, eu falarei um pouco de números da fundação, trazendo informações da Eletos, para o conhecimento de vocês, desafios da atual gestão e o que a gente pensa para o futuro da Previdência no Brasil, né, e focando especificamente na Eletos. Na sequência, o diretor Eduardo Brasil falará sobre os nossos canais de comunicação e a forma de contato com a Eletos e obtenção de informações, do nosso canal de relacionamento. E, por fim, o Max vai fazer um apanhado da situação dos planos, no caso, hoje, o plano CD Eletrobras, e vis-à-vis a crise enfrentada esse ano por conta das consequências da pandemia da Covid-19 e já a recuperação alcançada ainda dentro desses 7 meses do ano. Bem, passando logo, então, para a apresentação, vou subir ela aqui. Ok, esse é o nosso roteirinho que eu já comentei. Bem, e aqui a gente vai trazer algumas informações de números da Eletos para os participantes. A Fundação tem 5 patrocinadoras, além da Eletrobras, a própria Eletos, o CEPEL, o INS e a EPE. Nosso patrimônio é em torno de 5 bilhões de reais. Pagamos, no ano passado, benefícios na ordem já de 400 milhões aos nossos assistidos, aqueles que estão em gozo de benefícios da Fundação, todos os seus planos, que são dados consolidados. Em termos de contextualizando a Eletos num ranking de 300 entidades de previdência fechada, a Eletos ocupa a posição 31 em tamanho de patrimônio, bastante expressivo. A gente, aqui na sequência, é só para dar um exemplo da composição desse patrimônio pelos nossos planos. Os dados aqui são de maio nessa tela, o Max mais à frente vai trazer informações do mês já de julho. Então, o patrimônio do plano CD Eletrobras já em julho, se não me engano, está em torno de 1 bilhão e 980 milhões, superior a esse que é mostrado aqui, fruto da rentabilidade dos meses de maio, de junho e julho. Bem, assim, na sequência, a gente vê aqui que no CD Eletrobras já temos hoje uma folha de pagamento de benefícios girando em torno de 100 milhões de reais, que são dados da nossa folha do ano passado. Quando a gente vai olhar em números de participantes, a gente enxerga que hoje nós somos 5.151 participantes na Fundação. A Eletrobras, no conjunto dos seus planos, o PD e o CD, tem maior número de participantes, que inclui aí os aposentados, os assistidos. 52% desses 5.151 são participantes vinculados aos planos da Eletrobras. Quando a gente olha para os ativos, aqueles empregados que ainda contribuem para a poupança, formando poupança para a aposentadoria, a Eletrobras tem 30% desses participantes. Uma outra situação além de administrar plano de previdência, nós temos a gestão do plano de saúde, o Eleto Saúde, atividade exclusiva para a Eletrobras, CEPEL e a própria Eleto, são as 3 patrocinadoras, um plano com 30 anos de existência. Hoje temos 7 produtos, né, no Eleto Saúde, e isso atinge aproximadamente 7.500 vidas, titulares e seus dependentes. A rede credenciada é hoje de 744 credenciados, parcerias importantes com a Rede Vida, com a Gama, com a Efarma, e
o Eletro Saúde é um plano com nível de satisfação muito elevado, para 91% dos seus clientes, a percepção de satisfação de qualidade atingiu 91% na última pesquisa da ANS, divulgada em abril. Bem, como é que a gente está em termos de governança? A Eletros tem um conselho deliberativo, composto de 6 membros titulares, 6 membros suplentes. Na distribuição das vagas, ela é paritária. 3 membros titulares são indicados pelas patrocinadoras, 3 suplentes e 3 membros titulares são indicados pelos participantes, são escolhidos pelos participantes através de eleição. No Conselho Fiscal, o quantitativo de membros é menor, são 4 conselheiros titulares, 4 suplentes, e também há uma paridade na composição, 2 titulares indicados pelas patrocinadoras e 2 titulares indicados por participantes. A diretoria é composta por 3 diretores, eu estou na presidência desde novembro do ano passado. A diretoria de benefícios, o Eduardo Brasil, tomou posse em janeiro, e aí, também em janeiro, na diretoria financeira, o Max, eleito pelos participantes em 2019, também tomou posse. Nós temos, para apoiar a gestão, 7 comitês dentro da fundação, são esses que estão colocados na tela. Eu vou chamar a atenção do Comitê Executivo de Investimento, do Comitê de Equidade de Gênero e Raça, o Comitê Previdenciário, o Comitê de Estratégia e Tecnologia, o Comitê de Conduta Ética, o Comitê Consultivo dos Planos BDs e o Comitê Gestor de Carteira. São, cada qual na sua função, são muito importantes para a condução e apoio da gestão no nosso dia a dia. Falando em termos de compliance, a fundação ela é auditada pelas patrocinadoras, ela tem auditoria independente da KPMG hoje. Além disso, ela tem uma auditoria regular da Previc, que é o regulador do setor. Não está aqui, mas a gente tem eventos de auditoria também do Tribunal de Contas. Não é sempre, mas esporadicamente vem demandas também para atender informações do Tribunal de Contas. Além disso, o canal de ouvidoria, canal de integridade, cada qual na sua função, são possibilidades de se chegarem sugestões, reclamações ou denúncias a Eletros. São um canal de integridade totalmente independente. Bem, no setor, a Eletros, como eu comentei, 31ª em dados de junho, no ranking por patrimônio, no segmento de 300 entidades. A gente tem assento no Conselho Deliberativo da ABRAP já há alguns anos, que é muito importante. A ABRAP é uma associação que representa as entidades de previdência fechada e com um poder político de atuação muito grande para sugerir redações de normativos, de leis no Congresso e atuando junto a órgãos, por exemplo, a Receita Federal. Ela faz um trabalho realmente de defesa do interesse das entidades, dos nossos participantes. Também somos titulares, temos um assento no Conselho Fiscal do SINDAP. Também há alguns anos a Eletros tem sido escolhida para compor esse colegiado, é um sindicato das entidades de previdência privada. Nos 2 casos, a nossa votação, o voto se dá através de eleição por voto dos participantes da associação, da ABRAP. São 300 aproximadamente. A Eletros foi a 11ª mais votada para compor o Conselho Deliberativo, e no Conselho Fiscal a gente ficou entre as 6 mais votadas. Então, mostra o quanto a Eletros bem conceituada perante as suas co-irmãs. Na ABRAP ainda podemos participar de 2 comitês, temos a liderança do Comitê de Recursos Humanos, o Comitê de Sustentabilidade, e algumas comissões são órgãos importantes, porque lá há muita troca de experiência, surgem muitas ideias e trazemos inovações para dentro da Eletros e podemos mais rapidamente perceber tendências e implementar ações pró-fundação e pró-participante. Recentemente, aderimos ao
Código de Autorregulação e Governança Corporativa, é a certificação máxima para uma fundação que existe hoje. Aderindo a esse código, nós confirmamos o nosso compromisso de adotar as melhores práticas de governança, na administração dos recursos, na transparência da informação junto aos participantes, e estamos trabalhando agora para obter o primeiro selo de autorregulação e governança. Para isso, estamos cumprindo um plano de trabalho extenso de adaptações, de mudanças de processos, de redesenhos de estrutura, discutindo, inclusive, a criação de uma área de auditoria interna, porque a Eletros não tem, e seria importante para a obtenção deste selo, porque só qualificaria mais a entidade e, inclusive, nos beneficiando para futuros pleitos junto ao regulador, uma vez que a Previc, reconhecendo a importância do código, enxerga nas entidades que o têm aderido e que possuem esse selo, entidades de referência, e isso é extremamente positivo na contagem de prazos para a apreciação de pleitos futuros da Eletros junto ao regulador. Bem, desafios da nossa gestão, da recente gestão. Eu disse, chegamos na Eletros entre novembro e janeiro desse ano, e aqui eu vou listar alguns desafios. A página está limitada a 6, mas a lista é inesgotável, né? Primeiro desafio, logo na chegada, foi implementar a cobrança extraordinária para o equacionamento do déficit do plano BD Eletrobras. Então, é um plano de situação deficitária e, por conta de decisões de equacionamento, foram aprovadas nas instâncias da Eletros e do regulador, da Previc. A partir de fevereiro desse ano, a gente começou a cobrar as contribuições extraordinárias dos participantes do plano BD. O plano BD, dadas as características de criação dele, o regime mutualista, e o cenário hoje ele é um plano, de maneira geral, um plano ultrapassado e com muitos problemas que possibilitam a ocorrência de situações de déficit. Bem, um outro desafio associado a esse é que ainda esse ano a gente pretende iniciar um processo de migração do plano BD, do plano CD, para um plano novo, um plano proposto pela patrocinadora, aprovado também em todas as instâncias. Hoje está tanto a migração como o plano novo estão em fase de apreciação na Previc, e a expectativa é que, tão logo retorne com a aprovação, a gente inicie um trabalho de divulgação e, na sequência, de migração, né? Oferecer a migração aos participantes. Bem, um desafio também da gestão tem sido a redução das despesas administrativas. Já na elaboração do orçamento desse ano, aprovado no nosso Conselho no final de 2019, a gente promoveu assumimos um compromisso forte de reduzir despesas, e isso vem se materializando, de forma que possibilitou, inclusive, a redução da taxa de administração. A partir de abril, a gente reduziu a taxa de administração dos planos de 0,45% para 0,40% ao ano, e eliminamos, passamos a não cobrar mais a taxa de carregamento, que era 3%, que incidia sobre todas as contribuições dos participantes. A parte contribuída pelo participante e a parte contribuída pela patrocinadora. Dessa forma, com a redução de despesa, podemos avançar nessa redução de caixas de encargos, né? E com isso, maximizar a rentabilidade do plano, e isso é altamente favorável a todos nós participantes. Bem, um outro desafio, esse é um desafio da humanidade, se deparamos aí com a Covid-19, então, em março, tivemos que adotar uma série de providências em pouco menos de 15 dias, porque foi quando acho que se despertou para o problema da Covid com maior intensidade no Brasil. Então, a gente colocou toda a equipe para trabalhar em home office. Mantivemos um regime de rodízio tão somente a equipe do plano de saúde, dada a especificidade do trabalho deles.
mas todo o restante da fundação em home office, atendemos a todos os prazos legais, não precisamos solicitar extensão de prazo para nada, entregamos o balanço do prazo, relatório da administração, mantivemos nosso nível de atendimento, mesmo suprimindo ao presencial, mas pelos outros canais, o diretor Brasil vai comentar como se deu isso. Enfim, até que recentemente começamos a retomar as atividades presenciais desde o dia 3 de agosto, com aproximadamente 20% do nosso quadro de profissionais retornando à sede ali na Rua Uruguaiana. E será assim acompanhado até o final do ano. Bem, também temos nessa gestão, eu coloco, são um desafio importante, adequar a Eletos à Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma legislação específica que regula o controle das informações pessoais de participantes, de fornecedores, de empresas. Então, a Eletos tem um grande banco de dados pela nossa natureza de gestores de plano de previdência, dados dos nossos participantes, na área de saúde, dados dos nossos clientes. Então, essa lei regula e protege a utilização desses dados. Então, a gente está trabalhando muito, ela entra em vigor em agosto, agora, no final de agosto. Nós contratamos uma consultoria, um escritório renomado de advocacia que fez um diagnóstico da situação da Eletos e apontou as melhorias que a gente precisa proceder até o final do ano, porque no próximo ano começa a haver a aplicação de penalidade por descumprimento da lei. E, por fim, não menos importante, encontramos também uma carteira de imóveis, o plano CD Eletrobras e o plano BD Eletrobras, na composição da carteira de investimento. Ele tem imóveis, e a gente encontrou alguns imóveis em processo de devolução pelos seus antigos locadores. Então, a gente vai trabalhar, estamos trabalhando, na verdade, já existe um grupo de trabalho procurando alternativas para que a gente, num curto tempo de espaço, no mais rápido possível, consiga uma solução para esse problema que pode, sim, no futuro, não muito distante, vir afetar a rentabilidade dos planos. Então, merece muita atenção e está tendo muita atenção. Bem, para finalizar essa primeira parte, também essa diretoria tem pensado muito na previdência privada, no novo normal dessa previdência a partir de agora. A gente rompe aquele momento de que se olhava para trás, na verdade, se pensava somente em aposentadoria, que as pessoas pouco participavam da vida da fundação. Hoje a gente tem a possibilidade de estar mais próximo do participante, a gente precisa buscar novos participantes, novas patrocinadoras, então é um setor que está em ebulição, existem diversas possibilidades para Eletos de fomentar ganhos de receitas e com esse ganho de receitas, na sequência, a gente até reduzir mais a nossa taxa de administração praticada, e isso passa por fortalecer a governança. O Código de Autorregulação ele vai um pouco na direção desse fortalecimento da governança, redução das estruturas físicas. A gente precisa, como eu falei, a gente precisa pensar daqui para frente na situação de imóveis, não só como entidade que aluga, mas também no fato da gente alugar um imóvel, hoje onde está o Eletos Saúde, por exemplo, maior aderência à tecnologia, mudar o perfil da administração, o que se exige hoje é um perfil diferente do que se fazia no passado, do que se tinha no passado, investir mais em TI, foco na proteção de dados, mudar a relação com o cliente, imaginando na expansão que a gente vai buscar novos patrocinadores, inclusive buscar aquele dependente jovem, aquele que não pensa em se aposentar, mas ele pensa em ter um plano de benefício, mas com característica de investimento. E aí também evoluir os produtos, está muito associado a essa mudança com clientes, oferecer novos planos de previdência e construir planos de previdência para patrocinadores
de acordo com o interesse dos patrocinadores e dos seus participantes. Bem, eu acelerei um pouco para tentar tirar o atraso do nosso início, peço desculpas, fico para no final responder perguntas e para as despedidas também. Vou passar agora para o diretor Eduardo Brasil. Obrigado, Pedro. Bom dia a todos. Nós vamos falar dos nossos canais de comunicação e relacionamento. Temos uma mensagem que entendemos ser extremamente relevante quando a gente fala de comunicação. Hoje, a Eletros tem investido bastante nas suas plataformas para estar próximo ao seu participante assistido. Nós temos investido na comunicação no site, temos investido através de plataformas como Facebook, LinkedIn, o Instagram, temos expandido e-mail e SMS. Por que a gente precisa estar em tantas plataformas? Queremos passar nossas mensagens institucionais, queremos passar nossos relatórios, a divulgação de campanhas, programa de educação financeira e previdenciária e até a comunicação da live, que é hoje um novo instrumento de comunicação com o nosso participante e assistido. No nosso canal de relacionamento, nós continuamos atendendo através do telefone, chat, e-mail, e o atendimento presencial está retornando no dia 17 de agosto, com as regras, todas as regras de segurança, para tanto o participante assistido como para nossos funcionários. E temos também do portal do participante, está na web ou no app, e nós queremos falar um pouco mais disso para frente. Por que a gente precisa estar em tantas plataformas? Nós temos observado que ano passado nós tivemos mais de 19 mil atendimentos. A Fundação tem em torno de 5 mil participantes, como apresentou o presidente Pedro, mas nós tivemos 19 mil atendimentos, sendo 2.800 atendimentos presenciais. Este ano, até julho, nós já tivemos mais de 25 mil atendimentos. Quando a gente estratifica um pouco mais esses 25 mil atendimentos, nós percebemos que neste gráfico superior, 23% dessas soluções elas poderiam ser sanadas através do nosso portal do participante. Não haveria necessidade do participante fazer um e-mail, ligar para a Eletros, todas as suas demandas poderiam ser sanadas no portal do participante. E o que a gente vem observando? Nós fizemos um benchmark com essa mesma ferramenta que nós utilizamos no mercado, com todas as empresas que utilizam ela, e nós observamos que, na média, 42% dos participantes dessas outras empresas utilizam o portal do participante, enquanto na Eletros só 26%. Isso gera para o participante sempre uma demora, porque por mais que nós tentamos ser efetivos e rápidos nas solicitações, tem sempre o volume, que é muito grande, como nós mostramos no slide anterior, mais de 25 mil em 7 meses, e aí tem o seu questionamento, a sua necessidade, sempre tem uma demora de retorno, ele poderia ser sanado nesse portal do participante, e é o convite que nós fazemos. Nós fazemos um convite para todos os nossos participantes assistidos entrarem na página da Eletros e acessarem o portal do participante para fazer o experimento. O que nós temos nele? Para quem é ativo, tem lá todas as contribuições, tem a rentabilidade, comparativo, o cadastro, saldo, rentabilidade, simulação, a posição de empréstimo que é tanto solucionado, regulamento do plano, cotas, todos esses atributos na aba superior, a gente pode identificar todas essas funcionalidades que serão utilizadas para atender essas demandas. Então, a gente faz um convite, a Eletros faz um convite para todos os participantes que não usaram ainda, utilizarem, sim, o nosso portal de relacionamento no site, e aí observar também, até fazer o teste no nosso app da Eletros, que pode ser baixado tanto no Apple Store como na Google Play. Caso não tenha senha ou tenha esquecido a senha, é só entrar com o CPF e solicitar que esqueceu a senha, receberá um e-mail com a nova senha para que possa fazer a utilização do portal. Outro ponto que nós queríamos comentar é nossos canais, nossa comunicação, ela é classificada em dois subconjuntos. O primeiro deles, que nós chamamos de passivo, que é o nosso site, o Facebook, o LinkedIn e o Instagram, eles são passivos porque nós colocamos a comunicação e o participante tem que ir a ele para que obtenha essa comunicação.
mas nós entendemos que muitas das nossas mensagens são relevantes para esses participantes assistidos, e aí nós fazemos uma comunicação ativa, que é encaminhar através de e-mail e SMS. E nós temos nos deparado com um problema. Nós temos encontrado cadastros desatualizados, sejam eles no próprio e-mail, sejam eles no SMS. Às vezes o participante ele acaba se aposentando, passando para assistido e não troca, às vezes, o próprio e-mail que era funcional, ele usava na patrocinadora. Então, a gente tem observado que isso tem acontecido muito e tem dificultado a nossa comunicação. Então, é muito importante que esses dados estejam atualizados. Para isso, nós faremos agora, em 2020, no segundo semestre, uma campanha de recadastramento. Essa campanha é fundamental que todos estejam atentos, que façam conferência dos seus dados. É preciso esperar a campanha? Não. O convite que nós fizemos para utilizar o portal do participante, existe na aba Dados Pessoais e Beneficiários a oportunidade de cada um verificar seus telefones, e-mail, endereço, documentações, se eles estão adequados, se eles estão corretos. E é importante que se faça isso, principalmente no caso de beneficiários. Nós temos identificados em casos de necessidade de transferência do benefício para o beneficiário, muitas vezes esse cadastro desatualizado nos impede de fazer a correta vontade do participante. Então, é importante que também o beneficiário seja revisto nessa análise. E aí, identificada uma incorreção, identificada uma necessidade de ajuste, encaminhe um e-mail para atendimento@eletro, solicitando, então, que se faça esse ajuste no seu cadastro. É importante, a Eletro precisa estar comunicando sempre com vocês, a Eletro precisa estar próximo, e essa é uma forma que nós entendemos ser adequada para que a gente esteja sempre em contato e comunicando campanhas importantes, fazendo comunicados relevantes e, principalmente, comunicando essas lives que nós estamos agora intensificando para aumentar a comunicação com participantes. Eu agradeço, passo então a palavra para o diretor financeiro Max para fazer a exposição dos cenários do fechamento. Obrigado. Bom dia a todos. Mais uma vez aqui para falar um pouco sobre o que aconteceu nos mercados, nas economias, nesse primeiro semestre, um primeiro semestre volátil, que é cheio de emoções, vamos dizer assim, para os investimentos, e que a gente tentou aproveitar as oportunidades que foram proporcionadas pelos mercados, porque houve muita distorção de preço e a gente tentou aproveitar nesse momento algum tipo de investimento que pudesse trazer algum tipo de retorno adicional para o participante. E eu vou falar sobre isso na frente um pouco. Bom, falando um pouco do cenário, já abordar aqui um pouco do que aconteceu de impacto na economia com o coronavírus. Falou também das ajudas dos bancos centrais nesse momento para poder sustentar esse mercado e não deixar a economia ser tão prejudicada. Falar um pouco dos juros, falar um pouco de bolsa, falar um pouco de projeções. Então, entrando já na apresentação, o impacto do coronavírus, que ele teve no mundo. Essa aqui é a projeção do FMI para 2020, e a gente viu o tombo aqui na economia das principais regiões do mundo e do Brasil, a linha vermelha do Brasil, menos 9%. É uma projeção talvez exagerada do Fundo Monetário, talvez até pela situação que foi feita a projeção, naquele momento meio de eufórico, os mercados todos perdendo referência e acaba pesando um pouco na mão na hora de fazer a projeção. E isso já está sendo revisto, eu acho. Algumas casas de mercado já acham que não é tudo isso que vai cair a economia. Vai cair, sim, mas não vai cair tudo isso. Mas a verdade é que no mundo, este ano, olhando o PIB real, também dado do FMI, a maior parte do mundo vai cair mais que 3%, é a parte vermelhinha. Poucos lugares não vão cair. E o que o mercado olha também, olha para frente, olhando para frente, para 2021, já sente uma certa recuperação e isso dá uma animada nas economias e talvez isso também seja um dos motivadores que fez com que os mercados também se recuperassem nesse período de março para cá.
Isso também tem parte a ver com a ajuda do governo, né? Esse gráfico aqui é um gráfico que representa a ajuda dos governos do G20, dos principais países do G20, até abril. Aqui não engloba ainda ajudas de custo que teve na União Europeia, essa discussão do Trump agora com o Congresso, tudo isso está fora ainda dessa conta. Então, só até abril já eram 4,5 trilhões de dólares. Então, e tudo isso para tentar sustentar as economias, não deixar que aquele tombo lá dos PIBs fosse tão forte assim, né? E com isso tentar não impactar tanto. Esses gastos do governo, na verdade, já vinham acontecendo antes da pandemia, não nessa proporção, porque já vinha num cenário nosso aqui de baixo crescimento do mundo, né, onde os juros já vinham caindo. O juro não caiu muito em função de pandemia só também agora, mas já vinham caindo. Então, o mundo já vinha com esse ritmo de baixo crescimento, ajuda dos governos e baixos juros. Aqui é só um exemplo que eu falei do baixos juros. A gente pega os principais países aqui, taxa real de curto prazo, que é a Selic, né, desses países. A maior parte do mundo, a taxa real de juros aqui é zero ou negativa. Poucos lugares você consegue ver uma taxa de juros acima de 1%. Então, esse movimento também já vinha, como eu falei, já vinha de antes, não de agora. Agora só agravou um pouco mais isso, esse momento. Falando dos juros americanos, a taxa Selic deles, ela já vinha baixa desde 2016, ameaçou uma altazinha em 2018, mas voltou a cair, hoje é praticamente zero a taxa Selic deles. A questão é que a taxa Selic deles, descontada a inflação, que é a taxa real, já era negativa. Isso até justifica aquela alta da Bolsa Americana lá já antes disso, né? Já vinha em recorde sobre recorde da Bolsa Americana. Então, uma parte também da explicação é esse ritmo de juros negativos. Bom, efeito de juro baixo ou negativo, como eu falei aqui, mas excesso de liquidez, que é os bancos centrais, os governos injetando dinheiro na economia, né? Injetando dinheiro nos mercados, e isso faz com que há um aumento de tolerância a risco. As pessoas estão mais propensas a risco e, com isso, busca ativa de risco. Então, isso explica, não só de agora, mas já de algum tempo, que a Bolsa, por exemplo, não só lá fora, mas a Bolsa ao longo do mundo, né, do Brasil também, vinha recuperando o mercado em função desse aumento de tolerância a risco. Aqui é um exemplo disso. O gráfico verde é a Bolsa Americana, o S&P, a linha azul é o título de 10 anos, a renda fixa de 10 anos lá dos Estados Unidos. Como eu falei, já vinha desde antes, lá de 2018, até antes disso, na verdade, em queda os juros, e com isso a Bolsa subindo, né? E quando chegou março, aí o tombo aqui verde, que é o tombo de março, né? Mas rapidamente a Bolsa já voltou aos níveis de fechamento de 2019. Assim, a gente esperava assim, que houvesse um retorno dos investimentos por conta de tudo que eu falei, de excesso de liquidez, excesso de dinheiro no mercado e juros baixos, mas eu achei que foi bem rápido esse retorno. Eu acho que muitas pessoas não esperavam que o retorno fosse tão rápido. E aqui a linha de juros continuou caindo, né? Só se agravou um pouco mais na pandemia, porque os bancos centrais acabaram diminuindo mais juros ainda para tentar motivar a economia, acelerar a economia, mas a gente vê que isso é uma questão não só de política monetária, né? Tem outras coisas por trás que envolvem o crescimento. Aqui é o gráfico do risco do Brasil, ele já vinha, junto com o mundo, também cedendo. A linha azul é o CDS de 5 anos, que é a medida de risco internacional do Brasil, e a verdinha é de um conjunto de países emergentes. Eles andam mais ou menos na mesma toada aqui, né? Vocês viram que no risco subiu muito na crise e já voltou a cair. Na verdade, esse risco do Brasil 256 de uma semana e meia atrás não é mais isso, o risco já está na torno de 215, 210, já caiu mais ainda. Mesmo com todo esse cenário negativo para as economias, para o Brasil, esse risco ainda cedeu. E a gente acredita que ele cede exatamente por conta daquilo que eu falei. É muito dinheiro na economia, muito dinheiro nos mercados e baixos juros, né? E aqui é o exemplo do baixo juros nosso. A taxa Selic ela vinha em 2016 a 14% taxa média ao ano. Hoje, 2020, a taxa média provavelmente deve ser em torno de 2,80, nominal, né? A gente olha para 2021, é 2,10, menor ainda, a taxa média do ano. Quando a gente olha a taxa real, ou seja, descontando a inflação, a taxa Selic real, ela vai ser
0,68 negativa, 0,7 negativa em 2021. Na verdade, de hoje até o final do ano já é negativa a taxa real, não está aqui nesse gráfico, porque aqui é a taxa média, mas a taxa média de juros de curto prazo é 1%, deve ser 1% a taxa média em 2020. Mas aqui é o problema, né? A gente olha 2021 e 2022, que vai ser próximo de zero, a gente tem pouco atrativo na renda fixa de curto prazo para a gente investir recursos, vamos dizer assim. E eu vou falar um pouco disso depois na frente da estratégia. Aqui é a taxa de longo prazo, né? Essa taxa aqui de longo prazo é a curva de NTNBs, aquela que está lá no Tesouro Direto, que a gente entra lá, né? Aqui estão todos os vencimentos. O mais longo aqui é o 2055, que há uma semana atrás estava 3,70, né? Hoje está mais próximo de 4 um pouco. E aqui a linha vermelha é a linha da taxa do plano. Ou seja, mesmo os títulos que pagam uma taxa mais elevada no Brasil, com menos risco, né? Esse aqui é o risco de mercado, mas o risco de crédito é o menor que tem, já não paga essa 4,80 da taxa do plano, né? Bom, com tudo isso que ocorreu, com os juros inquietos, juros negativo projetado, excesso de liquidez, né? As pessoas vão lá, a poupança dela lá está rendendo negativo, está perdendo para a inflação. Desde 2016 já é um movimento de CPFs na Bolsa, ou seja, pessoas físicas ingressando na Bolsa do Brasil. Essa barrinha azul aqui, essa parte azul, é a quantidade de CPFs que ingressaram na Bolsa por ano, né? E te vê que 2016, 2017 para agora foi um boom, e não foi à toa, porque é exatamente o período que veio a taxa de juros de 14 para zero. E aqui é a Bolsa, a linha laranja, a Bolsa acompanhando não só o cenário internacional, que é já de valorização, mas também com essa parte de incentivo, vamos dizer assim, da parte local, que é o Brasil colocando dinheiro na Bolsa através das pessoas físicas, né? Bom, quais projeções que a gente tem aqui para esse ano e para o ano que vem, segundo a nossa consultoria? O PIB deve ser em torno de -7. Talvez haja uma reversão também aqui, uma revisão, desculpa. Talvez não seja -7, seja melhor um pouco que isso. 2021, já um crescimento de 3,5%, né? A taxa Selic já está em 2% hoje, e a projeção é que continua em 2% para esse ano, fechamento do período. E 2021, fechamento do período em 2,75%. Inflação sob controle, a gente vê a economia totalmente com desemprego alto, né? sem muito gás na economia em função disso. Então, inflação no curtinho prazo talvez não seja um problema. No curto prazo, no longo prazo já é outra história. Então, 2020 deve ser 1,8 e 2021, 2,8. Qual é o nosso grande problema? E é grande problema por quê que eu estou falando? Aqui. A nossa dívida PIB ela era em torno de 76% no final de 2019, já era um problema para a gente. Com a pandemia e a despesa que o governo está tendo e vai continuar tendo para combater a pandemia, essa dívida vai aumentar. Então, as projeções aqui é em torno de quase 100%, 98%. E isso é um ponto preocupante para a gente aqui, porque quem faz gestão, a gente está sempre olhando os riscos, né? A gente, para combater essa pandemia esse ano, naquele pior momento que teve a Bolsa lá em março, a gente enxergou uma oportunidade ali, compramos um pouco mais de ações para os planos, compramos em alguns planos as NTNBs que não tinham, né? A plano CDs, por exemplo, não tinha NTNB, a gente comprou, eu vou mostrar daqui a pouco qual foi o percentual que nós compramos. As taxas subiram muito, aquelas pessoas que tinham posição em Bolsa ou NTNB, pela marcação a mercado, acabaram sofrendo naquele momento, né? Porque as taxas subiram e a Bolsa também caiu, então acaba sofrendo a rentabilidade. Mas que a gente chegou ali algumas oportunidades, e a gente aproveitou isso da melhor forma possível, tentando comprar alguma coisa. Mas nossa maior questão com juros em baixa, como está no mundo e no Brasil, mas com esse risco fiscal que está aqui, é uma ameaça, porque a gente acabou indo um pouco mais para risco, né? Porque a gente teve que dar retorno para o plano através de investimentos em risco, que é o caso da Bolsa, que a gente aumentou um pouco, está na faixa de 29 os planos saudado e 27, mais ou menos 24 os CDs. Então, aumentamos a exposição a risco, né? Já que a renda fixa cada vez mais está pagando menos retorno, menos taxa. E isso aqui é uma ameaça, então é uma ameaça que nos preocupa bastante. A gente não sabe em que momento o mercado vai abrir os olhos e vai, isso aqui está com um problema sério e tal.
mas que está atento a isso. Um exemplo disso é aquela taxa longa de TNB, que é 3,70 semana passada, hoje é 4, por conta de uma discussão fiscal que tem a ver com o teto de gastos, né? Só essa ameaça já levou a taxa de 3,70 para 4, e isso impacta nos investimentos que são marcados no mercado, impacta. Então, é uma questão, é um grande desafio, porque a gente tem taxas de juros negativas, tendo que dar retorno aos planos, ou seja, tendo que correr risco involuntariamente, não tem jeito. Alocação. Aqui é uma fotografia do consolidado. A gente tinha um patrimônio em dezembro de 2019 de 5.300 bi. Aqui ainda tinha Ceron nesse patrimônio de 5.300 bi, e ela saiu em janeiro, saiu mais ou menos em torno de 150 milhões de reais. E o restante aqui em 4.800 bi, que é agora o patrimônio de fato da consolidado, em junho, né, já que já considera a saída da Ceron e também a queda dos investimentos que teve até junho. Né. Do lado direito é como está distribuído os investimentos. Grande parte é BD ainda e CD Eletrobras, né, seguida por Saudado e ONS, e depois o CVPE menorzinho. Bom, a alocação do CD Eletrobras está em torno de 1.600 bi. Esse aqui não considera o Saudado eu vou mostrar no gráfico seguinte. Aqui está a distribuição dos investimentos, grande parte ainda é renda fixa, está vendo aqui? Eu vou abrir renda fixa já já. Mas tem uma parcela boa de renda variável, 23%. Né? E a tendência é que essa parcela de renda variável, com os juros como está hoje, ela não deve ser muito menor que isso, talvez até ao contrário, seja até maior que isso. Né? Lógico que a gente está sempre olhando aquele risco que a gente está olhando, que eu falei lá, o risco fiscal, mas que tem todos os investimentos, tudo isso que está acontecendo, com ingresso de recursos, juro baixo, o mundo recuperando, talvez tenha aí um viés no meio do caminho, no curto prazo, que seja ainda positivo, mas é uma fonte de preocupação nossa, a política fiscal. Aqui o Saudado, ele já está com patrimônio de 393 milhões, ele perdeu um pouco nesse período. Na mesma linha, o Saudado também tem uma exposição renda variável alta. Aqui é um pouco diferente lá do CD, porque aqui tem um estudo LM por trás que recomendou, lá em dezembro já recomendou ter mais exposição à variável, por conta até dos juros que já eram baixos. E a renda fixa também tem uma parcela a carteira de NTNB que ele tinha aqui, que não tinha no CD. A parcela que tinha no Saudado também sofreu um pouco com a subida de juros. Né? O juros saiu de 3, em média, das NTNBs no final do ano, para 5 agora na crise. Então, isso impactou no plano. Bom, já falei um pouco da estratégia, então vamos só comentar um pouco da renda fixa aqui. A renda fixa do plano CD não tinha NTNB 31/12. A gente comprou essa carteira de NTNB quando o juro estressou, ali na crise. Estressou, a taxa foi lá para a faixa de 5, a gente foi e começou a comprar. Né? Compramos 20% da carteira de renda fixa de NTNB. A gente queria comprar até mais, mas o mercado oscila tão forte que a gente não conseguiu nem comprar, que ele fechou, a taxa foi assim e voltou para 4 rápido. E a gente conseguiu comprar uma boa parcela de NTNB, que ajudou bastante o plano CD. Também compramos um pouco de crédito. Os créditos foram na mesma linha dos planos das NTNBs. Abriram taxa, porque muito fundo de crédito teve resgate e o gestor na sala tem que vender o título no mercado e vendeu o título no mercado com taxa mais alta. E a gente foi lá nessa hora e também aproveitamos para comprar um pouco mais de crédito. O Saudado, como eu falei, ele tem um estudo LM por trás, já tinha uma exposição em NTNB, então a única diferença que eu tenho aqui do Saudado é que a gente comprou um pouco mais de crédito na mesma linha dos CDs. Tá? A parte de crédito aumentou um pouco. E a parte de NTNB, que ele já tinha, sofreu um pouco no início, ali na pandemia, no março, porque a taxa, quando sai de 3,20, com a posição que ele tinha, para 5%, isso tem uma desvalorização do título, que está voltando já começou a recuperar de volta, mas ele sente mais por isso também. Aqui a carteira de crédito para todos os planos, essa carteira que a gente... Uma parte disso já tinha antes e uma parte a gente conseguiu comprar agora na crise, com taxas mais elevadas. São todos de baixo risco, né? E curto prazo, não são taxas de prazo bem curto. Bom, a carteira de gestor de renda variável já era diversificada com alguns gestores, né? Só que com o aumento da parcela de bolsa que a gente fez para todos os planos, a gente sentiu necessidade de aumentar ainda mais a quantidade de gestores para dividir essa responsabilidade também e também o risco através das estratégias de cada um. Então, a gente está contratando mais
4 gestores para fazer um conjunto de investimento da renda variável, uma diversificação melhor entre esses gestores. E cada um tem uma característica diferente. Bom, a variável aumentou, né? A renda fixa está pagando menos, então a gente está aumentando o risco de exposição do consolidado das carteiras. O que a gente está fazendo para tentar diminuir esse risco? A gente está alocando, a gente está aprovando agora investimentos em fundos estruturados, é uma categoria diferente, né, classificada lá na legislação, que tem um pouco mais de volatilidade, mas também um pouco mais de retorno, e também na parte de exterior. Por quê? Porque a gente acha que a gente tendo que inserir esses dois novos segmentos para ajudar exatamente para tentar combater esse aumento de risco das carteiras, tanto diluir o risco da carteira geral, a gente está aumentando a exposição em outros segmentos. Uma rentabilidade. Aqui a renda fixa dos planos CDs. Vocês veem aqui que como foi importante a compra de NTNB em abril, por ali que a gente conseguiu comprar. Você vê que até abril a exposição da renda fixa ela não tinha risco praticamente na carteira de renda fixa dos planos CDs, porque não tinha NTNB nenhuma lá. E compramos aqui e foi bom porque a taxa saindo de 5 para 4 fez com que a rentabilidade desse um salto aqui para 4,6 agora em julho. Se a gente não tivesse feito nada de NTNB, provavelmente estaria ligeiramente acima do CDI, né? E estaria perdendo aqui para o INPC mais 4,80. Então a estratégia foi correta de alocar recursos naquele momento lá em NTNB, os planos CDs, que ajudou bastante o participante aqui. No soldado, como eu falei, ele já tinha uma exposição em NTNB, na carteira de NTNB, de vários vencimentos, que sofreu aqui nessa queda porque a taxa saiu de 3,20, falei, para 5%. Nessa hora o título desvaloriza, mas já está recuperando de volta. Já está começando a recuperar, já está acima do CDI. A gente espera, né, se essa valorização do título continuar ocorrendo, vai chegar aqui no 3,60, na verdade vai ser no 4,80 proporcional do período, né, que é a taxa do plano. A renda variável, a Bolsa não zerou a queda do ano ainda, foi uma queda forte, né? Chegou quase 40% lá em março. A estratégia junto dos gestores aqui está dando 9,5 negativo, um pouco melhor que a Bolsa. A ideia é que esse diferencial seja maior, ou seja, de que ganhar bem do índice, assim como a gente fez ano passado e retrasado, a renda variável foi melhor que o índice. Esse é o nosso objetivo, mas aqui ainda é negativo. Então isso também impacta a rentabilidade dos planos, né? A queda foi muito forte lá em março. O consolidado aqui dos perfis, você vê que todos os perfis de investimentos, até aquele mesmo que é o agressivo, que tem 45% em bolsa, já zerou, né? Claro que aqui não tem só a bolsa, tem a parcela de renda fixa dele, que foi boa. A gente consegue ver aqui pelo conservador, que descolou. Isso foi em função daquelas compras de NTNB, que a gente comprou lá em abril, né? E é isso, assim, a gente conseguiu reverter bem rápido, até acima das expectativas, até esse retorno do agressivo para a gente. Ainda tem um desafio ainda, que é o restante do ano, para fechar essa conta, né? A gente acha que esse cenário de juros baixos e alta liquidez dos mercados continua. Eu acho que há uma tendência lá fora de recuperação, então isso ajuda porque os mercados são vinculados, né? Nossos mercados são vinculados com mercados externos, bastante até, mas tem aquelas questões que eu falei do risco fiscal que tem que ficar atento. Aqui o soldado é o único plano que ainda está negativo, 1,15 negativo. E aqui é explicado também porque ele já tinha uma carteira de NTNB que sofreu um pouco aqui em março e uma exposição à bolsa também, dado o estudo do ALM que ele indicava para comprar a bolsa já no início do ano, uma exposição um pouco maior, né? Mas também, ele um pouco mais de risco, ele tende também a valorizar mais rápido se houver uma recuperação daqui até o final do ano. Então, a mensagem era essa, assim, a gente está atento, a gente aproveitou as oportunidades que tinha no mercado, conseguiu reverter boa parte daquele negativo do ano, né, que foi um ano bem difícil, um início de ano bem difícil. Está sendo ainda, porque a gente não sabe o que vai ser ainda com relação às economias, mas, assim, confiante de que, no curto prazo, pelo menos, né, esse efeito dos juros negativos ainda vai estimular operações de risco de forma geral, e com isso estimulando também os mercados. Claro que precisa do governo fazer uma parte dele na parte fiscal, isso é importantíssimo que aconteça, porque isso proporciona não só estímulos nos investimentos, mas também a economia, né? A economia precisa recuperar
e precisa dar oportunidade para a economia recuperar. Então, tem que fazer o ajuste. É isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado por nos ouvir aqui e bom final de dia para vocês aí. Estamos aqui à disposição por perguntas agora. Obrigada, Max. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui. Temos algumas perguntas aqui no chat, né? A Miriam pergunta: quem participa dos comitês consultivos dos planos BD e CD? Quem responde? Pedro? Brasil? Ok. Hoje são 3 pessoas participando do comitê. É a Aline, da Eletrobras, da DSP, o Paulo Tadeu, é do CEPEL, e o Homero, que é aposentado. Esses são os participantes atuais, os membros atuais do comitê. Tem dúvidas aqui sobre a questão do convênio do INSS. Acho legal o Brasil falar que a gente tem uma programação sobre isso, né, Brasil? Muito bem, Sharon. A questão do convênio do INSS, nós tivemos nós estamos num momento de negociação com o INSS, um momento de negociação conturbado, porque as agências ainda estão com dificuldade de receber pessoas, mas nós temos uma oportunidade, nós vamos fazer uma live antes do final do mês para explicar todo esse processo, Sharon, e já convidamos antecipadamente a quem questionou para participar. Nós vamos explicar todas as ações da Fundação, o que a Fundação vem fazendo para tentar a manutenção desse convênio, que nós entendemos que é relevante para os nossos assistidos, e vamos mostrar quais foram as dificuldades que nós enfrentamos e por que nós tivemos a necessidade de postergar 5 dias o pagamento desses benefícios do INSS. Então, de antemão, já convido, nós vamos enviar o comunicado dessa live, que vai ser específica para falar do convênio do INSS antes do final de agosto. Brasil, vou continuar com você, que o Israel, ele comenta aqui sobre a possibilidade de atualização do campo beneficiário também no portal. É uma questão que a gente está estudando, acho que você podia falar um pouco mais sobre isso também. Perfeito, obrigado, Israel. Boa tarde já. É verdade, Israel, assim, a gente entende que a gente pode facilitar realmente alguns campos de cadastro, né? Até os pessoais mesmo poderiam ser facilitados. A gente hoje não tem essa funcionalidade, nós estamos pedindo, mas a gente, com a questão do beneficiário, mesmo com a gente evoluindo e criando essa facilidade, nós estamos estudando. Por quê? Porque é muito relevante o beneficiário, né? O beneficiário é um campo de extrema preocupação, é um campo futuro, né, de quem vai efetivamente poder usufruir, talvez, do benefício em caso de nosso falecimento como participantes ou assistidos. Então, a gente acha muito relevante que a gente tenha uma comunicação um pouco mais formal e ela se dá hoje através do e-mail do atendimento. Mas essa observação é importante, nós vamos analisar, vamos estudar quando nós fizermos esse aprimoramento para os ajustes nos campos e pode ter certeza que em breve nós vamos estar comunicando talvez mais essa facilidade. Obrigada, Brasil. Agora tem pergunta para o Max também. Acabou de chegar aqui. O Carlos pergunta qual a taxa de fechamento do ano necessária para remunerar os investimentos dos planos nesse ano atípico. Tem essa resposta? Uma resposta difícil, hein, Carlos? Assim, a gente fez umas simulações lá, assim, mas a Bolsa teria que estar para bater as metas, mais ou menos. Tá? Eu vou falar da Bolsa porque a taxa de juros está dada já. A taxa de juros vai ser aí, essa taxa que está aí, 2%, está dada. Não vai ter como subir juros agora. Os juros de mercado, que é o TNB, a gente não sabe, depende do mercado. Mas como está a situação de hoje, a gente precisa que a Bolsa esteja em torno de 130 mil pontos, vamos dizer assim. Aí, por ali, essa região de 130 mil pontos, a Bolsa estaria remunerando por todos os planos poderem bater suas taxas lá de 4,80. Mais ou menos, é um chute, tá, Carlos? Não é bem um número não certinho, não. Mas é mais ou menos uma expectativa. Já do que a renda fixa é meio que dada já. Legal. Vou fazer um comentário aqui antes de passar para a próxima pergunta, que é para o Max também. É que algumas pessoas tentaram baixar o aplicativo no app e a forma mais prática é botar participante eletros. Aí não tem erro, vocês encontram, podem baixar. E também teve dúvidas sobre onde vai estar a apresentação. A gente está gravando essa apresentação e vamos colocar ela no nosso canal do YouTube. Max, antes de passar para a próxima pergunta, também acho legal você comentar sobre os materiais que você tem feito para acompanhamento constante dos investimentos. Né?
A gente tenta, assim que termina o mês, já lançar uma prévia dos investimentos e colocar lá no site, já com comentário, né, relatório de investimentos. Nos primeiros dias de fechamento do mês, a gente coloca lá esse relatório, já para dar ao participante uma sinalização, né, um número bem próximo do fechamento que vai ser lá os resultados dos investimentos, e também um cenário do que aconteceu no Brasil, no mundo. Quem às vezes não acompanha, não está no dia a dia, tem ali um resumo bem conciso de tudo que aconteceu. E eu também tenho escrito algumas informes assim que fecha o mês também, né, explicando como é que foi o mês também, e algumas questões mais abrangentes, não só de investimentos, tentado ao participante o máximo de informação possível para poder tomar decisões dele. Aquele participante que tem perfil de investimento, tudo isso é bom ler um pouco sobre isso e entender o que está acontecendo na economia, né, nos mercados externos aqui, para poder tomar uma decisão mais correta, vamos dizer assim. Max, ainda sobre esse tema, investimentos, o Sérgio pergunta se tem expectativa de investimento em câmbio ou fora do país e em fundos imobiliários. Certo. Vamos por partes, então. Aquele que eu falei, a parte estruturados e exterior, no exterior já começamos a investir. A gente está começando a investir agora em um ETF de bolsa que considera o câmbio ali dentro, tá? Ali tem câmbio. Então, ali é câmbio de bolsa. A gente, além desse ETF de bolsa, já compramos esse ETF. Uma parte dele, pelo menos. A gente também espera selecionar algum tipo de gestor com outra estratégia. Pode ser estratégia de renda fixa no exterior, bolsa na Europa, bolsa na China, onde for, buscar retorno para o participante. Então, isso aí a gente vai fazer agora nos próximos meses, que é selecionar outro tipo de gestão para o exterior. E no multimercado também. Esse multimercado estruturado, ele faz de tudo ali dentro. Ele faz curva de juros, ele faz ações, ele faz bolsa na Singapura, ele faz de tudo lá dentro para buscar retorno. Então, é uma forma que a gente tem também de fazer para o participante outra alternativa de investimento e também diminuir o risco consolidado, porque, como eu falei, a gente está em exposição maior a risco, dado o cenário de juros, e a gente precisa diluir esse risco de alguma forma. O câmbio também, o câmbio por estar na parte externa, já considera o câmbio ali, mas nada impede também, em algum momento, de fazer operação de câmbio isolada para isso. Tá? A gente não tem hoje nenhuma exposição a câmbio isolado, só na parte do ETF. Antes de fazer a pergunta da Cristina, vou continuar com o Max aqui. O Felipe pergunta se o momento... Desculpa, tem um detalhe. Ele perguntou sobre o fundo imobiliário, Charlie. Ele perguntou isso é verdade, faltou. Fundo imobiliário, alternativa muito interessante para a pessoa física, dado que não tem imposto de renda no rendimento da pessoa física. A gente está olhando isso sim, para a fundação, a gente olha com um pouco mais de cuidado, primeiro, porque tem a exposição à liquidez. A liquidez desses fundos imobiliários não são tão grandes assim para um fundo de pensão. Segundo, o rendimento, dado os juros hoje que são baixos, ele é bom, o rendimento do fundo imobiliário, dependendo do que qual fundo você vai escolher, ele é bom. A questão é que esses fundos também oscilam no mercado, as cotas são negociadas diariamente. Então, é uma outra exposição a risco que estaria envolvido. Então, a resposta para ele é sim, a gente olha o fundo imobiliário. Não estamos nenhum ainda investido, mas provavelmente a nossa carteira de imóvel que o Pedro falou ali agora há pouco, lá no início da apresentação, dadas as condições legais nossas hoje, provavelmente a gente vai ser meio que direcionado para criar um fundo imobiliário através dos nossos imóveis. Então, assim, se a gente não tem um fundo imobiliário hoje das condições de mercado, provavelmente no futuro deve ter um, que é o fundo da Eletros mesmo, tá? Ótimo. O Felipe quer saber se o momento é de aporte financeiro ou de manutenção dos valores mensais, visto a instabilidade financeira. Então, Felipe, a gente está falando de previdência, né? O curto prazo ele é muito volátil mesmo. É difícil prever essas coisas. Mas se você estiver olhando com uma característica de previdência, olhando para o longo prazo, eu acho que você não deve deixar de fazer o aporte. Você deve deixar de fazer o aporte sempre. Pense sempre no previdência e no longo prazo. O curto prazo ele oscila, a bolsa pode ser um ano ruim, pode prejudicar os investimentos, a rentabilidade pode ser negativa. Mas se você olhar a longo prazo e o quanto você coloca todo mês lá o seu recurso, pensando nessa previdência, eu não tenho nem que discutir, você tem que colocar. Legal. Tem pergunta aqui para o Brasil. Brasil, no final do ano, a Cristina pergunta, no final do ano, após a migração para o CD1, é possível fazer aporte, mesmo sendo aposentada, para bater o IR? Seu microfone, abre o microfone. Boa pergunta, Cristina. Sim, vai ser possível no CD1, é uma das vantagens desse novo plano, ele pode fazer o aporte, mesmo sendo assistido,
pode fazer o aporte e aí, consequentemente, se favorecer do abatimento do imposto de renda. Então, esse plano permite esse aporte que os antigos planos não permitiam. Obrigada. Bom, a gente já está chegando ao final aqui da nossa apresentação. Tem o Fernando perguntando sobre uma apresentação que foi feita na AEL, se tem como a gente publicar no site da Eletros. Não sei se o Pedro quer comentar alguma coisa sobre isso, acho que a gente pode ver depois como é que foi essa apresentação. O Fernando diz que teve uma apresentação que aconteceu na AEL, se a gente pode publicá-la no site da Eletros. Fernando, a minha resposta no momento seria: se houver uma solicitação da entidade, nós vamos avaliar, submeter inclusive a uma avaliação jurídica, porque hoje, como eu disse, está entrando em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente tem certas restrições a postar, a fazer uso de informações de terceiros. Como é uma entidade sem vínculo com a Eletros, a gente vai ter que fazer essa análise jurídica. Se não houver impedimento, não vejo problema nenhum, né? E a gente vai ver. Bom, a gente está encerrando aqui, as perguntas foram respondidas. Queria então passar a palavra para o Pedro para fazer as considerações finais, por favor. Bem, gente, agradecer aí a vocês pela oportunidade de estarem aqui conosco. Esse modo de apresentar os resultados, ele veio para ficar, foi um aprendizado que veio com uma ação para enfrentamento da restrição por conta da Covid, trouxe na relação com o participante. O Max comentou as matérias que ele tem escrito e divulgado sempre no início de cada mês, trazendo até antecipadamente para os participantes a performance, né, dos nossos planos. Da mesma forma, a comunicação da área de benefícios com os participantes, e nós vamos estar sempre trabalhando para intensificar esse canal de relacionamento. A comunicação no nosso setor é fundamental. Então, a gente vai trabalhar cada dia mais para estreitar mais os laços com todos os participantes. Não apenas, e principalmente, receber elogio é ótimo, mas a gente também recebe críticas, sugestões e sempre tratando da mesma forma. Então, é muito bom, eu agradeço aos meus colegas diretores por estarem aqui também. E até a próxima. Bom, agradeço a presença de vocês. Obrigada, Max. Obrigada, Eduardo Brasil, Pedro. Foi um prazer. Obrigado. Até a próxima. Valeu, boa tarde a todos. E a audiência, claro.